Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Iris Goulart e sejam todos muito bem-vindos por aqui em O Lado de Lá. Hoje eu vou narrar para vocês a história de Luca. Ele tinha apenas algumas semanas de idade quando foi levado às pressas para o hospital. Agora, suas memórias de assistir de cima confortam a todos. Essa história é surpreendente porque ela narra a história de um bebê que tinha algumas semanas de vida, somente algumas semanas de vida, e ele teve uma experiência de quase morte. E ele conta a história com todos os detalhes. É impressionante. Vamos ouvir então a história de Luca? Quem nos conta esse relato é a mãe de Luca. Era um dia ensolarado de outubro. Meu marido Antônio e eu estávamos sentados com os nossos 3 filhos, Helena, de 7, Luca, de 5 e Zoe, de 2, enquanto as crianças brincavam desenhando com giz na calçada. A família inteira estava aproveitando os últimos dias do outono, já que o inverno estava chegando. Tudo parecia quente e pacífico. Olha, mamãe, estou desenhando o Mário, disse Luca, rabiscando com o giz vermelho. Claro, Luca era obcecado pelo personagem do videogame Nintendo. Muito legal, eu disse. Luca agarrou o giz vermelho em sua mãozinha. O vermelho é uma cor bonita e quente, continuou ele. O fogo é vermelho. Mamãe, você se lembra quando eu estava no hospital e estava pegando fogo? Eu congelei. Arrepios subiram meus braços. Antônio e eu trocamos olhares e percebi que ambos estávamos nos perguntando a mesma coisa. Como ele poderia saber? Todas as lembranças daquela época traumática, aquelas que tentei esquecer, voltaram à tona. Luca nasceu em 20 de setembro de 2007, um bebê de 4,5 kg, perfeitamente saudável, mas 3 semanas depois ele acordou no meio da noite chorando de dor, com uma febre que não passava. Corremos com ele para o hospital. Lá ele foi atendido, medicado e os médicos precisaram colocar aparelhos, máquinas, para monitorarem. O médico disse que Luca precisava ficar um tempo para que eles pudessem fazer alguns exames e chegar a um diagnóstico. Os próximos dias foram horríveis. Antônio e eu montamos um acampamento no quarto de hospital de Luca. Minha mãe foi até a minha casa para ficar com as outras crianças. A febre de Luca não baixava. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo com ele. 2 dias após a internação de Luca no hospital, minha mãe levou Helena para visitá-lo. Eu estava segurando a mãozinha de Luca e cantando baixinho quando soou o alarme de uma das máquinas. Médicos e enfermeiras invadiram o quarto, me empurrando da cabeceira da cama. Helena começou a chorar. Minha mãe a conduziu para fora da sala. Nada parecia real. Eu não conseguia ver meu filho por causa da equipe médica que o cercava. Por cima, com muito barulho, eu conseguia ouvir alguém dizer que a febre de Luca havia subido para 104 graus e que ele não estava respirando. Alguém gritou que ele precisava ser entubado. Eu fiquei louca e comecei a gritar. Achei que estava desmaiando. Uma enfermeira tentou me afastar, mas eu me recusei a sair do quarto. Ficamos ao lado da janela. A enfermeira segurou minha mão, enquanto eu só chorava. Antônio me puxou e me abraçou. Por favor, Deus, eu orei. Não leve o meu filho. Não sei quanto tempo durou o caos. Eventualmente, as coisas se acalmaram. Luca tinha um tubo de prata na garganta e estava ligado a um respirador, mas estava estabilizado. Felizmente, aquele dia foi um ponto de virada. Luca começou a melhorar. Os médicos acreditavam que o pior havia passado, que ele tinha sobrevivido ao pior.
Sua febre cedeu, a cor voltou às suas bochechas. Ele conseguiu respirar sozinho novamente. Em vez de gemer de dor, ele estava sorrindo. Um bebê feliz, mais uma vez. Depois de uma semana no hospital, Luca finalmente passou pela última série de exames e pudemos levá-lo para casa. Os médicos nunca descobriram o que havia deixado Luca daquela situação, a causa daquela febre. Continuamos a monitorar sua saúde de perto. Felizmente, não houve efeitos colaterais, nem nada parecido aconteceu novamente. Não tínhamos discutido sobre a hospitalização de Luca desde então. Não um com o outro e não com o Luca. Não era um segredo. Simplesmente não era algo que queríamos lembrar. Agora, 5 anos depois, Antônio e eu nos entreolhamos incrédulos enquanto nosso filho trazia à tona do nada. O que mais você se lembra, meu filho? Perguntou Antônio cautelosamente. Eu estava em uma cama, disse Luca, mas eu também estava no céu, olhando para vocês, e todos esses médicos e enfermeiras estavam ao meu redor na cama. E eu estava pegando fogo. Havia um tubo de prata na minha garganta. Desde quando o entubaram, pensei, não há como ele se lembrar de tudo isso, não é? E o que aconteceu depois? Perguntei. Todo mundo estava tão alto, disse Luca. Você e o papai estavam se abraçando na janela. Uma enfermeira estava segurando sua mão, mamãe. Você estava chorando tanto e Mimi estava chorando também, fora do meu quarto, com Helena. Mimi era como as crianças chamavam a minha mãe. As enfermeiras usavam ternos verdes, disse Luca com naturalidade. Então ele voltou a desenhar com giz como se nada tivesse acontecido, deixando Antônio e eu atordoados. Luca mencionou sua experiência algumas vezes desde então e nunca deixa de nos surpreender. Não podemos explicar o que aconteceu, muito menos como ele se lembra, mas mudou a maneira como me sinto sobre aquele dia no hospital. Não é mais uma lembrança dolorosa, mas uma afirmação de que há algo mais além desta vida. Esse foi o relato do Luca. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada a todos. Beijos, tchau. Fui!